Nesse vídeo você aprenderá sobre os efeitos silenciosos e ocultos da bebida mais consumida do mundo, o café. Meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra formado pela USP e vamos nos aprofundar sobre as consequências menos conhecidas dessa bebida tão intensamente consumida. Primeiro, precisamos entender o que é a cafeína. Muitas pessoas acham que cafeína é o mesmo que café, mas não é bem assim. O café é uma bebida que todos, ou provavelmente todos, nós conhecemos e consumimos. Ele é rico em cafeína, mas a cafeína não está presente apenas na bebida que você conhece. Na verdade, mais de 60 plantas produzem cafeína. É uma substância natural encontrada em várias plantas ao redor do mundo. Um dos primeiros efeitos da cafeína no corpo que a maioria das pessoas associa ao café é a necessidade imediata de ir ao banheiro. E isso realmente é uma realidade para alguns indivíduos. Mas o café impacta nossos sistemas gastrointestinais de maneiras variadas e para alguns pode causar constipação ao invés de diarreia. Embora sejamos rápidos em culpar a cafeína por essa urgência, pesquisas mostram que o café descafeinado tem efeitos semelhantes. Isso sugere que o verdadeiro responsável é a secreção do hormônio chamado gastrina, que promove a digestão, e essa secreção hormonal é estimulada pela presença da bebida café em algumas pessoas. Já o efeito da cafeína no sono é um grande problema. Ela é um psicoestimulante, uma substância que altera o funcionamento cerebral. O primeiro mecanismo dessa alteração cerebral é através de uma outra substância que o nosso cérebro produz, chamado adenosina. E é justamente por esse mecanismo que o café pode acabar com a sua noite de sono. Vamos entender. Pense na adenosina como se fosse o lixo que vai ficando pela rua em um dia de carnaval. Quanto mais tempo o carnaval dura, mais lixo vai ficando naquela rua. Da mesma maneira é a adenosina. Começa com pouquinha adenosina no cérebro. Ao longo do dia ela vai se acumulando e esse acúmulo da adenosina é que causa a chamada pressão pelo sono, aquela sonolência que você tem à noite. Porém, a cafeína bloqueia o receptor da adenosina. Com isso, quando você toma o café ou qualquer outra bebida contendo cafeína, você não sente essa pressão pelo sono porque ele está bloqueando o efeito da adenosina no receptor cerebral. Isso acontece porque a molécula de cafeína é muito parecida com a molécula de adenosina e pode ocupar o mesmo lugar nos receptores do cérebro. Quando isso acontece, a cafeína impede que a adenosina faça o seu trabalho. E é por isso que nos sentimos mais acordados e alertas depois de tomarmos café. No entanto, quando a cafeína sai desses receptores, toda a adenosina acumulada entra de uma vez, causando uma sensação de cansaço súbito, conhecido como um crash, que ocorre quando você toma muito café. Por isso, depois de estudar ou trabalhar com a ajuda do café, você pode sentir uma queda brusca e repentina do seu nível de alerta e concentração. Mas até quanto tempo antes de dormir você deveria consumir cafeína? Quanto tempo a cafeína fica no seu corpo? A resposta simples é cerca de 6 a 7 horas. Então, se você tomar um café às 14 horas, ele ficará no seu corpo pelo menos até cerca de 21 a 22 horas. Essa duração da cafeína no corpo pode variar bastante dependendo de algumas condições. Olha que interessante, em mulheres grávidas, esse tempo de duração da cafeína no corpo sobe para 10 a 12 horas. E se a mulher está tomando anticoncepcional, o tempo também pode aumentar para cerca de 10 horas no corpo. Isso acontece pela interação entre cafeína e estrogênio. Aposto que você não sabia dessa. E a duração da cafeína no corpo também depende da sua metabolização. Algumas pessoas possuem uma metabolização mais rápida, eliminando muito rapidamente a cafeína do corpo. Outras possuem metabolização mais lenta. Por isso, uma regra geral é não consumir cafeína após as 2 horas da tarde, para não atrapalhar o seu sono. Muitas pessoas têm dificuldade para dormir porque tomam cafeína à tarde e nem percebem que essa pode ser a causa. E algo importantíssimo que você conheça: a cafeína também tem efeitos na ansiedade. Pesquisas indicam que o consumo excessivo de cafeína pode elevar os níveis de ansiedade basal. De modo geral, há um consenso de que ingerir mais de 400 miligramas de cafeína por dia
pode ter efeitos prejudiciais para a maioria das pessoas, como aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada e aumento da ansiedade. A cafeína é uma substância que pode desencadear crises de pânico, inclusive. Pessoas que já sofreram crise de pânico devem evitar completamente a cafeína, pois ela pode contribuir para disparar, servir como um gatilho para novas crises. O café também está relacionado ao aumento temporário da frequência cardíaca, da pressão arterial também, devido à secreção de epinefrina, a chamada adrenalina. A parte interessante é que o efeito também foi encontrado no café descafeinado. Então, talvez outro ingrediente possa ser responsável, junto com a cafeína, por essa elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. Um outro mecanismo da cafeína no nosso cérebro é através do aumento em uma pequena medida de dois neurotransmissores, noradrenalina e dopamina. A noradrenalina e a dopamina são importantes porque ajudam a regular o humor e a atenção, o foco. Aumentar a noradrenalina e a dopamina é exatamente o que alguns remédios, como antidepressivos e psicoestimulantes, para tratar o TDAH, fazem. Como exemplo disso, temos a bupropiona ou o famoso Venvance para o tratamento do TDAH. Quando você consome cafeína, é importante saber quanto dela está presente na bebida que você está ingerindo. A cafeína está presente em lugares que talvez você não desconfie, como chás, especialmente chá preto, chimarrão, guaraná, inclusive na planta do guaraná, café, energéticos, refrigerantes, principalmente de cor preta, e até em alguns remédios para dor de cabeça. Isso mesmo, alguns medicamentos para dor de cabeça contêm quantidade significativa de cafeína. Isso porque a cafeína tem propriedades analgésicas. Muitas vezes é um desafio saber quanta cafeína há em cada tipo de bebida. Em algumas bebidas, essa informação é padronizada e você pode verificar no rótulo. Por exemplo, uma lata de energético de 250 ml, daquelas pequenas, contém cerca de 80 mg de cafeína, enquanto uma latinha de refrigerante, ou à base de cola ou de guaraná, contém cerca de 30 mg. Isso é equivalente a uma xícara de café expresso de cafeína. Mas quando se trata de café, a quantidade de cafeína pode variar muito, dependendo do tipo de planta de café utilizado e do método de preparo. O mesmo vale para o chá. É difícil saber exatamente quantos miligramas de cafeína você está consumindo sem uma análise bioquímica detalhada. Outro ponto importante são os pré-treinos de academia, que muitas vezes contêm enormes quantidades de cafeína. Um pré-treino pode conter 400 a 500 miligramas de cafeína. Esses pré-treinos podem ter essa quantidade alta de cafeína, porque é necessário esse nível para você sentir os efeitos de aumento de força. O problema é que se você possui de base algum transtorno de ansiedade ou já teve síndrome de pânico no passado, um simples pré-treino como esse pode levar a uma piora significativa da sua ansiedade de base, porque observe que um pequeno pré-treino já passou daquele limite de 400 mg de cafeína por dia que conversamos anteriormente. A verdade é que eliminar ou até mesmo reduzir bruscamente o café da rotina não é tarefa fácil, pois pode provocar sintomas de abstinência em apenas 12 a 24 horas. A teoria por trás das dores de cabeça causadas pela abstinência de cafeína é que os vasos sanguíneos do cérebro, que normalmente são mantidos contraídos pela ação da cafeína, começam a dilatar e provocar dor. Se você está considerando diminuir ou eliminar o café, faça isso gradualmente e vá observando como seu corpo reage. Lembrando que não é que seja proibido tomar o seu cafezinho, a questão é a quantidade. Essa quantidade exagerada de cafeína que está tomando ao longo do dia pode levar a sintomas de ansiedade e até mesmo a alterações de humor e insônia. Se possível, tente manter o consumo de cafeína abaixo de 100 mg por dia e principalmente no início do dia, antes das 2 horas da tarde. Essa é a sua melhor chance de evitar os efeitos negativos da cafeína na sua vida. Se você quer aprender mais sobre saúde mental, fica aqui o próximo vídeo para que você assista e se aprofunde mais no tema.